E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Laís Morandim, eu tô... Oh, merda! Agora vai. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís Morandim. Eu tô fazendo um intercâmbio de um ano letivo aqui com o Rotary e eu tô atualmente aqui de quarentena no Canadá. E nesse vídeo, especificamente, a gente vai conversar sobre a prova. Para você ir para o intercâmbio, você precisa, além de ter todo o processo de inscrição, você vai participar de uma prova com todas as outras pessoas que também estão concorrendo com você. E vocês estão batalhando pelo pódio, né? De primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Eu vou explicar por que a gente tem essa prova. Essa prova é necessária porque no Brasil a gente tem tanta gente que quer fazer o intercâmbio e talvez a gente, dependendo do ano, não tem tanta vaga, não é? Então, funciona assim, você fez a prova, primeiro lugar, pode escolher qualquer lugar que tiver disponível. Segundo lugar, pode escolher qualquer lugar que estiver disponível, mas não pode escolher o lugar que o primeiro candidato decidiu que ia. Então, se você está em terceiro lugar, você tem várias chances de ir para o lugar que você quer mesmo ir. Agora, se você está em, sei lá, em 20º, talvez não tenha o lugar que você queria e não vai estar mais disponível, mas eles vão ter vaga ainda e vão te oferecer uma viagem. Aí cabe a você escolher se você quer ir ou se você não quer. Vamos falar sobre a prova. O que vai cair na prova? Vou falar as matérias que tem na prova, o basicão. Tá, vamos dividir a prova em 3 fases. Fase número 1 vai ser um vestibular. Então, você vai ter múltiplas questões. Nesse teste, você vai ter 40 questões. No meu foram 40 questões. Português, inglês, conhecimento de mundo, atualidades, conhecimentos rotários. 10, 20, 30 e 40. 10 de cada matéria. As questões são em português. Mas claro que na parte de inglês vai ter os textos de inglês e as perguntas vão estar traduzidas em português, mas você vai ter que saber o básico de inglês. Ok. Depois, nessa mesma prova, a gente vai ter uma redação. A redação não é igual a redação do Enem, que você vai ter soluções para pandemias globais mesmo, não é isso? Tá, fase número 2. Você vai ter uma prova oral de inglês. Você vai ser entrevistado por alguém, vão te chamar numa salinha, vai só você, e o cara ou a mulher vai começar a falar inglês com você. Oi, tudo bom? Bom, e aí, como você chama? Quantos anos você tem? Quais as suas... Onde você mora? Qual o seu sonho? Pra que país você quer ir? E seja verdadeiro, seja você mesmo, sabe? Só vai na vibe. Fase número 3. Você vai ter uma entrevista com um psicólogo. Não só você vai ir sozinho primeiro, vai conversar de boa. Ele vai perguntar se você quer ir mesmo, sabe? Não é muita pressão, não. Só vai perguntar, seja simpático. Fui simpática, deu tudo certo. Vai perguntar seus objetivos. E vão também falar com seus pais, depois, separadamente. Porque tem gente que tá indo pro intercâmbio obrigado. Às vezes os pais querem mandar e a criança não quer ir. Então, eles precisam fazer essa entrevista para ter certeza se as duas partes estão de acordo, sabe? Então, essa parte eu vou dar uma ideia de como foi no meu ano, o que eu fiz para estudar e como que eu fiquei em primeiro lugar, de 40 candidatos. Então, acho que vai dar uma ajuda para vocês. Cada distrito é diferente. Então, vai com isso na cabeça que pode não ser igual o meu ano letivo, mas dá uma ajuda, né? Uma base do que estudar. Então, a gente vai começar com português. O que caiu de português no meu ano? Então, vamos lá. Caiu parte de gramática e parte de compreensão de texto. Não caiu literatura. É assim, caiu coisa muito básica. Caiu acentuação, proparoxítona, né? Oxítona. Caiu pontuação. Caiu para você analisar que tempo do verbo, que estava pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Caiu para você tentar saber sujeito, predicado, essas coisas, sabe? Então, estuda os conceitos de gramática, sabe? Não precisa ser tão aprofundado, mas essas coisas básicas, sabe? Que a gente deixa passar, bobo, e no final você esquece. Na parte de interpretação de texto, lê devagar.
pratica lendo bastante artigo de revista, artigo de jornal, devagar, lê o enunciado devagar, vê o que o enunciado tá perguntando, depois você vai pro texto e responde devagar. Vamos falar agora de conhecimentos de mundo. O que me ajudou bastante foi baixar aplicativo de jornal no celular. Então, às vezes, quando você tá à toa, sem fazer nada, e você vai lá no Instagram, mesmo que você já tenha aberto o Instagram 5 vezes, você vai lá, mesmo sabendo que não tem nada, faz uma coisa melhor, gente. Baixa um aplicativo de notícia, baixa o G1, vai lá e fica lendo. Inglês. Vamos falar de inglês. Como que foi? O inglês é igual ao português, só que em inglês. Vai ter gramática, vai ter interpretação de texto, então você vai ter que... Vai chegar lá, vai ter uma pergunta. Como você escreve Pinheiro em inglês? Aí vai ter a opção, tá. Vai lá, assinala. Vai ter uns textinhos, você vai ler, vamos perguntar em português e as alternativas vão estar em inglês. Então, você vai ter que saber. Mesma coisa, sabe? Conjugar verbo, will, did, essas coisas de passado, presente, futuro, essas coisas. Conhecimentos rotários, gente. Não tinha noção nenhuma. Noção zero, nada. Porque eu não sou rotariana. E eu não sabia nada. Iam ser 10 questões falando sobre o Rotary. Qualquer coisa. Então, qual o nome do presidente do seu distrito? Caiu. Qual o significado do sino nas reuniões do Rotary? Qual é o significado do martelo? O que significa a bandeira do Rotary? Qual o número do seu distrito? Quais as 4 regras do Rotary? Quais as campanhas que o Rotary tem, o que é o intercâmbio de novas gerações, essas coisas, sabe? Então, eu não sabia de nada antes da prova. Na prova eu tava preparada, gabaritei. Foi assim, pra eu gabaritar, o que eu fiz? Entrei no site do Rotary, sabe? Entrei no site do Rotary e aí... Todo site do Rotary tem a biografia deles, né? Então, você vai lá, você vai pegar um caderno, ou você vai imprimir. Escolhe o jeito que você estuda melhor. Eu estudo melhor quando eu escrevo. Quando eu vou escrevendo, eu vou lembrando. Preciso ter o mapa mental, como os professores falam. Então, você vai pegar, você vai escrever. O Rotary foi fundado em blá, blá, agora eu já nem lembro, mas blá, 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 blá. Perguntaram também quem fundou o Rotary, quando fundaram o Rotary, na cidade que fundaram o Rotary, essas coisas, sabe? Então, você vai pegar, você vai anotar tudo isso, sabe? Coisas bobas, você pode achar que são bobas. Quando que eu ia pensar aqui? Qual o significado do sino nas reuniões? Vou eu saber, então vá preparado que essas coisas bobas podem cair. Então, você vai anotar e todo dia que você estiver à toa, na minha escola, todo dia que a gente não tinha prova, ou quando eu acabava a prova mais cedo, ia lá, pegava o caderno. Pergunta pros meus amigos, ficavam lá. O Rotary foi criado em 1900. Aí eu fechava o livro, dava pra alguém, então vai, pergunta pra mim. Laís, quem criou o Rotary? Não lembro, devolve. Então, você vai decorando, faz as pessoas perguntar pra você e você responde. Ou faz o seguinte, uma coisa que me ajuda muito é ficar na frente do espelho. Parece uma retardada, mas eu fico lá, ensinando. Então, o Rotary foi criado em tantarana, que as 4 regras do Rotary são essas coisas. Entendeu? E foi isso que me ajudou, foi isso que me salvou. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. Foco, gente. A parte... E é assim que funciona. Cada parte da prova tem uma quantidade de ponto. Português vale 1 ponto cada questão. Inglês vale 1,5 ponto cada questão. Conhecimento de mundo vale 1,5 ponto. Conhecimento de Rotary vale 2 pontos cada questão. Então, vocês pegam firme nesse conhecimento de Rotary, porque o intercâmbio é pelo Rotary, então o mínimo que você tem que fazer é saber um pouco mais sobre a organização que tá te levando, né? Então, estuda, foca nessa parte. O que me ajudou foi focar na parte do Rotary, tá? Foca, gabarita essa parte. Se você gabaritar, tá no papo. Então, vamos lá. Agora a parte da redação. Gente, o que me ajudou com a redação foi que eu já tava praticando pro vestibular, eu já tava no 3º colegial. Então, muitos de vocês podem estar no 1º, no 2º, e não tem problema, gente. Eu era horrível, péssima em redação no 1º e no 2º colegial. Não sei o que aconteceu comigo no 3º, que veio uma luz divina e encarnou o Chico Xavier, comecei a escrever lá. Então, vamos lá.
Pra você ficar bom em redação, o que você tem que fazer? Praticar, gente. Não vai acontecer um milagre que você vai começar a escrever bem. Então, lê, acha uns conjuntivos legais pra conectar a sua... Aprende como que é uma estrutura de redação. O que me ajudou foi que eu escrevi uma dissertação. Então, eu fui preparada com a cabeça certinho, o modelo que eu ia seguir. O que me ajudou também, no meio dessa redação, eu coloquei alguns exemplos de rotary, sabe? A pergunta principal da minha redação era o intercâmbio de jovens e os benefícios que isso pode trazer para o mundo atual. Então, eu coloquei, né? Citei as 4 regras do Rotary. Se é verdade, vai prejudicar alguém. Agora eu nem lembro, desculpa, porque eu tô meio por fora esses dias. Então, coloca essas coisas que eles vão gostar. Cita ideias de... Tipo assim, a ideia principal de quem criou o Rotary era ajudar, servir o bem sem olhar a quem. Tá, o intercâmbio de jovens é isso, promover a paz mundial. Sabe, vai enchendo linguiça, mas também coloca, sabe, tem que falar sobre o assunto, mas fala bonito. Puxa saco deles, vai. Prova oral. Dá pânico, né? Eu sei que dá. Da mulher falar e você não entender, você fica lá com cara de... What? Não. Então, o que me ajudou, gente, foi que eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Então, na minha cabeça já tava com tudo planejado, sabia pra toda pergunta que ela me perguntou, eu já tinha uma resposta já meio que preparada na minha cabeça. Então, ela me perguntou meu nome, minha idade, com quem eu moro, a cidade que eu moro, se as minhas qualidades, os meus defeitos. Perguntou qual país eu quero ir, por que eu queria ir para aquele país. Me perguntou também meu sonho, essas coisas, sabe? E eu já tava com tudo planejado, filha. Pode vir quente que eu estou fervendo. Então, o que me ajudou, fiquei lá na frente do espelho de novo, praticando. Qualquer pergunta, coloquei no papel, fiquei praticando a resposta, praticando. Agora vamos falar sobre a última coisa, que é a prova de falar com a psicóloga. Gente, não dá pra esconder quem você é pra psicóloga, então seja você mesmo. Mas chegue autoconfiante. Mostre que você pode. Chega, eu quero ir pro intercâmbio e eu dou conta do recado. Chega assim, papum, mostra que você é competente, que você não vai ficar de fraqueza, porque o intercâmbio é difícil, gente. É muito bom que você vai conhecer todos os lugares, vai crescer e muito, mas é difícil. Ficar longe de casa, ficar longe da família, do conforto. Então, mostre que você tá preparado, que você dá conta do recado. Outra coisa é... não fique nervoso, é difícil essa parte. Você vai ficar um tempo numa salinha com seus concorrentes, esperando começar a prova. Vai ter gente metida, vai ter gente achando que sabe mais que você, vai ter gente nervoso, vai ter gente cagando nas calças de medo, porque não estudou nada. Mas se você seguiu tudo que eu falei, estudou, tá preparado, leva um lanche, bebe uma água, você vai dar conta, você vai ficar numa boa colocação, tenho certeza disso. Mas dá o sangue, gente, não é um milagre que vai acontecer que vai fazer você passar. Então, estuda, dá o sangue, você consegue. Quero ver todo mundo passando em primeiro lugar, todo mundo passando entre os top 10, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, eu espero que as minhas dicas tenham ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Sou meio lerda pra responder, mas eu chego lá. Então, tá? Boa sorte, gente, vocês conseguem.